Tudo bem, pessoal, bem-vindos de volta. Este é o volume 4, uma série contínua de 5 partes sobre a série de criadores de mercado do Si. No interno. Vou ensinar a teoria do tempo e do preço. Tudo bem, mantendo a sincronia com nossas condições atuais de mercado e o que aconteceu esta semana. Em Libra e dólar não há melhor maneira de aprender como fazer algo do que aplicar. Lua é um gráfico que está realmente sendo negociado e você observa o desenrolar desta semana. Temos o gráfico horário aqui na Libra esterlina versus dólar americano e com todas as coisas que foram mencionadas cobertas em os volumes anteriores desta série. Se você não assistiu, obviamente, a parte 1, 2 e 3 da série, então você não deveria estar assistindo este vídeo ainda porque é meio que um rec. O isito antes de você chegar aos temas, o pano de fundo por trás disso é que nós tivemos desvio estacu. E embaixo, nós limpamos as paradas de células diárias. Então acumulamos, temos um modelo de compra de formador de mercado em andamento e se é isso que você está esperando, a análise leva a uma corrida acima dessas máximas relativas iguais e acima da console e da ação original. Aqui no modelo de compra do formador de mercado vamos incorporar os elementos de tempo e preço. Então agora eu tenho os divisores diários ativados e como eu fiz isso? Caso você esteja se perguntando se você é novo, tudo o que eu fiz foi criar uma linha vertical e soltá-la no nível 00 no ex. O do tempo aqui embaixo, que será meia-noite em Nova York. Tempo, se você tiver seu tempo, é importante que você tenha seu gráfico definido para o horário local de Nova York. Isso tornará a compreensão do que eu ensino fácil de seguir porque seus gráficos serão parecidos com um S-meus e você também estará olhando através das lentes de um algoritmo para o horário da meia noite de Nova York é delineado a cada dia. Então estamos olhando obviamente para a negociação de hoje na sexta-feira, a negociação de quinta-feira, a negociação de quarta-feira, a negociação de terça-feira e, finalmente, a negociação de segunda-feira desta semana. Agora, quando você estiver olhando para isso, volte para suas anotações. E nós descrevemos como esta semana de negociação de 26 de julho de segunda milésima 21ª 30 de julho de 2021 foi o TIM. Está 4 libras e dólares. Eu argumentei porque era otimista. Indiquei para onde ele iria. Como ele seria negociado lá e nós temos isso aqui agora em retrospectiva. Então se você olhar para cada dia individual como um quinto do intervalo semanal, cada um desses dias tem características específicas que se repetem na natureza agora. Elas não são sempre exatamente as mesmas a cada semana. Mas o que eu vou te ensinar aqui o que já abordei em outras aulas neste canal do YouTube. Mas por uma questão de continuidade para trazer tudo o que você deveria ter coletado ao longo de sua jornada por todos os meus vídeos aqui. Estamos analisando a entrega do intervalo semanal e se estivermos otimistas a expectativa é que haja 0% de chance de que a mínima da semana se forme na segunda, terça ou quarta-feira na sessão de Nova York. Agora mesmo você provavelmente está pensando: isso é bem amplo envelope de tempo, você tem muitas maneiras de errar. Bem, considere o que temos aqui. Temos a negociação de segunda-feira. Já estamos em uma consolidação e saímos da consolidação. Então é provável que volte a cair e fique abaixo desta mínima aqui quando já tiver tirado um baixo AIL. Lembra do que eu te ensinei até agora nesta série. Antes dos movimentos de preços que são direcionados, geralmente, stop losses opostos serão tomados e então o preço poderá ser entregue na direção esperada e, em termos leigos, se você estiver otimista, procure por baixas oscilantes para negociar abaixo e então começa a subir. Negociações de baixa de curto prazo abaixo dele. Então começa a subir, ok.
Cada dia desta semana foi predominantemente otimista até chegarmos à sexta-feira. Obviamente isso encerra a semana. Então, se olharmos para uma perspectiva de abertura alta, baixa e fechamento da semana, nós veja a semana abrindo aqui pequeno movimento mais baixo criando a mínima da semana na segunda-feira, um retrocesso e uma oportunidade de compra na terça-feira, uma oportunidade de compra de retrocessão na quarta-feira e depois quinta-feira criando uma máxima de curto prazo da semana. E depois sexta-feira fomos logo acima a máxima de quinta-feira, mas não muito, então negociamos a máxima e provavelmente fecharemos em qualquer lugar entre 39, 20 e 139, um grande número. Ok, então voltando ao que mencionei aqui e ao que ensinei em outras lições sobre isso canal do YouTube. É que queremos comprar na segunda-feira, terça-feira e, na melhor das hipóteses, se perdermos oportunidades de compra na segunda e terça-feira, queremos tentar comprar na quarta-feira na sessão de Nova York. Ok, mas falaremos mais sobre outras coisas que foram fatores nesta semana à medida que avançamos a ser. Lê na parte 5, mas por enquanto eu quero trazer o preço de abertura todos os dias aqui à meia-noite. Então temos esse preço de abertura aqui estendido no tempo. Até onde isso vai? Ele só está aparecendo até às 10 da manhã. Você pode retirá-lo até 11 horas. Que é basicamente o horário de fechamento do coração de Londres. Então a ideia é que se você estiver otimista, você quer comprar no preço de abertura ou abaixo dele ou muito perto dele a cada dia. Vemos que ele é negociado abaixo do preço de abertura e sobe no dia em que abre. E negocia para baixo em Londres, então sobe mais alto no preço de abertura do dia aqui. Inicialmente começamos a subir. Mas então negociamos para baixo e então temos outra serra de chicote abaixo da mínima aqui no FOMC em. Então negociamos mais alto e então na quinta-feira não estamos incorporando o preço de e abertura na quinta-feira e isso é para suas anotações. Certifique-se de anotar isso. Estamos apenas procurando a influência do preço de abertura e comprando abaixo ao AL em uma semana e esperada de alta na segunda, terça e quarta, quinta e sexta. Eles tendem a criar a extremidade oposta da faixa semanal. Ok, então tente não procurar ser um comprador na quinta-feira. Tente não ser um comprador na sexta-feira com a expectativa da faixa semanal. Se você fizer isso, você perderá negociações. Sim, mas de longe você vai se proteger evitando ser um comprador em um movimento de mercado. Ele já está se movendo, ok. Obviamente haverá dias em que continuará na quinta-feira e então na sexta-feira realmente explodirá ainda mais alto. Eu vi isso acontecer em minhas próprias negociações. Perdi movimentos bem grandes na sexta-feira. Mas geralmente mantenho uma pequena parte. Como ilustrei esta semana ao negociar o dia do FOMC. Então comprei neste dia aqui, gravei e compartilhei a negociação do FMC a coloquei. Meu canal do Telegram você pode ver isso e deixou um pequeno pedaço nele e me tirou em um 39,51 limi. Então você pode projetar isso só da maneira que quiser. Você pode criar um modelo onde você entra em uma terça-feira depois de ver a segunda-feira provar que é S. Tá querendo ir mais alto, então negocia abaixo de alguns abaixo de curto prazo, pega as paradas e tem. Usa uma entrada de negociação ideal aqui. Você pode ser um comprador lá e basicamente permitir que o dinheiro negocie sem você, ou se você for hardcore e estiver em consolidação como esta e achar que está em um movimento onde está aqui, você começa a subir a taxa desde o início da negociação de segunda-feira, então obviamente você pode colocar uma pequena posição ali e então considerar talvez assumir uma posição maior quando tiver uma confirmação melhor da variação semanal se desdobrando para cima e umbric. Processo para baixo como um novo aluno ou um novo trader quando você vê um dia como este a maioria de vocês provavelmente tem em gráficos de 5 minutos em seu gráfico você vê esse declínio como se F. Ou se de parar o coração. Especialmente se você não tiver nenhuma experiência que você está pensando que não há como eu ser um comprador ou bem nós tem máximas relativamente iguais. O resultado final é que ele vai cair para pegar as paradas de venda.
Inundar o mercado com paradas de venda. Permitindo que o dinheiro inteligente compre essas paradas de venda, então ele decola e sobe a cada dia. E/ou esta semana. Entre segunda e quarta-feira é oferecida uma oportunidade de compra para nos colocar acima de nossa meta que foi estabelecida para a faixa semanal estava sendo negociada acima daqui para o sul. PS de compra, então vamos simplificar isso e chegar um pouco mais perto para que possamos ampliar o GRA. Fico de 1 hora, você pode ver aqui o de segunda-feira, negociação de terça-feira. A negociação está varrendo abaixo daquela mínima de curto prazo ali e se recuperando e caímos aqui na quarta-feira do FONC começa a cair e nos dá uma oportunidade de compra aqui. Mas então no FOMC às 2 horas da tarde. Horário de Nova York, o mercado cai bruscamente eliminando traders que já teriam rastreado seu stop loss. S logo abaixo daquela mínima. Ele é marcado então corre regressivamente mais alto acima daquela consolidação original, que é aquela linha vermelha aqui. Então acima daquela linha vermelha estão nossos stops de compra que estávamos almejando. Comecei a ensinar você sobre isso em partes anteriores da série na parte inicial da semana. Então, finalmente, negociamos criando uma alta de curto prazo na quinta-feira. Um pouco mais alta na sexta-feira e... Então, o modelo de realização de lucro entra em ação e você pode vê-lo retornando ao estudo de consolidação ORIG. E não a relação do preço de abertura em meia-noite no horário de Nova York como comprar abaixo diz. E preço de abertura é o ideal, é aqui que o dinheiro inteligente acumula posições longas, é aqui que o dinheiro inteligente acumula posições longas e é aqui que o dinheiro inteligente acumula posições longas. Eles distribuem suas posições longas na quinta e sexta-feira se oferecer preços mais altos então. Você espera que o preço saia disso e volte a negociar para a faixa que é a máxima mais alta formador. Ante a semana até a mínima estamos vendo isso aqui agora se você olhar para um período de 15 minutos. Eu vai incorporar o dia da semana e a hora do dia. Aqui está o preço de abertura à meia-noite e o mercado negocia para baixo criando. A baixa em Londres os comícios voltam para baixo para uma entrada de negociação ideal se você não sabe que UAU é a entrada de negociação ideal. Há muitos vídeos neste canal do YouTube e você pode estudar e descobrir o que é isso, um padrão muito se Mople se repete o tempo todo. Então cria uma tradição terrível ali. Você pode ser um comprador lá então negociar novamente. Temos uma baixa de curto prazo aqui, uma baixa de curto prazo aqui e essa baixa é durante a abertura de em Nova York, então baixa de curto prazo aqui para alta para baixo e tirando uma baixa de curto prazo. O que está acontecendo? Eles estão tirando paradas de curto prazo logo abaixo aqui a entrada de negocia. São ideal se recupera em Nova York e continua mais alto no dia seguinte o mercado volta a negociar par. Abaixou na faixa que foi estabelecida no dia anterior. Este aqui é o motivo pelo qual na maioria das vezes estou deixando a negociação de segunda-feira para todos os outros, porque se eu estabelecer aqui e começar a subir, posso cometer o erro de seguir meu stop loss até aqui então eles pegam. Na terça então eu tenho que voltar e me reposicionar. Então eu quero estudar na segunda o que eles fazem então na terça geralmente esse é meu dia de ação. Você pode ver que há muito mais animação no preço terça-feira. Mas veja o que eles fazem. Eles jogam em Londres, criando baixo do dia tirando essa baixa de curto prazo novamente no dia anterior. Ora, e se você olhar da baixa para alta você está obtendo uma entrada de negociação ideal lá a chave é 8 ou a entrada de negociação ideal está associada à hora do dia a uma zona de destruição essas pequena. Essa infinizada segmentos de anotação nos gráficos Londres é delimitada por 2 horas às 5 horas. Horário de Nova York, então. Novamente, se você estiver definindo o seu tempo na visualização de negociação para o horário local de Nova York, sempre defina o para isso. Não importa em que local do mundo você esteja, sempre veja a visão de negociação através das lentes do
Período de Nova York. Se você fizer isso, tudo que eu ensino fará todo sentido, você não ficará confuso. A zona de matança de Londres é das 2 da manhã às 5 da manhã. Nova York é das 7 da manhã às 10 da manhã. E se você quiser usar o horário da sessão de Nova York, não a zona de matança de Nova York. O horário da sessão de Nova York é das 8h30 da manhã até as 11h. Horário de Nova York. Mas cada ponto de inflexão que ocorrer nessas zonas de matança configura uma corrida realmente boa no P. Reço, veja aquela pequena baixa de curto prazo ali. Ele é negociado abaixo dela e decola. Então estamos vendo esse elemento de tempo que também está associado ao dia da semana, porque o dia da S. Emana ainda é um elemento de tempo, é um ponto de referência de calendário para o tempo, é um bloco de tempo. O que chamamos de segunda, terça, quarta e assim por diante. Então o elemento de tempo e preço é importante porque você precisa se concentrar e esperar que sua análise esteja enraizada no primeiro elemento, que é o momento em que os mercados geralmente não lhe darão configurações que se concretizem entre essas duas janelas. Haverá um pequeno período tranquilo. Embora tenhamos uma boa corrida aqui, às vezes isso ocorrerá. Na maioria das vezes não será assim, será uma consolidação e depois de fechar você obtém essas consolidações como esta. Isso é como tempo morto novamente. O mesmo aqui, tempo morto. O mesmo aqui, tempo morto. Então estamos procurando nos envolver se estivermos otimistas. Como estávamos indo nesta série. Libra dólares otimista. Segunda-feira cria a mínima da semana. Terça-feira cria uma oportunidade de compra. Nova York na quarta-feira legal oportunidade de compra. Mas você tem que ter um stop and flow e se você for parado aqui, você pode usar obviamente outras abordagens para se envolver com o mercado com fonte. Mas eu vou te ensinar e te lembrar que você não deve tentar negociar fonte se você é um estudante em desenvolvimento, porque é muito complicado e você vai ser pego pela volatilidade de curto prazo e vai ficar mais paralisado pelo medo, mesmo com uma conta de demonstração. E ficará confuso do que se você simplesmente estudar de lado e não se envolver de forma alguma. Ok, mas o elemento tempo é o primeiro fator crucial para ler o preço. Preço quando chega a esses níveis que procuramos abaixo do preço de abertura. Ok, o que o preço é importante abaixo do preço de abertura a que horas do dia durante a abertura de Londres? Estas são oportunidades de compra que esta baixa negociação abaixo desta baixa é uma referência. Em termos de preço por si só não significa nada, às vezes você pode ver uma baixa de curto prazo como é essa. Temos esses pontos baixos aqui. Todos os 3, 1, 2, 3. Olhe para isso, nós descemos abaixo dele. Então essa é uma daquelas vezes em que o ICT fala sobre o. Isso é quando caímos abaixo das mínimas e esperamos que o preço dispare. Não porque estamos dentro de uma janela de tempo que não é importante. Não é saliente para o viés subjacente porque está morto. O momento em que o algoritmo está parado. Vou apenas marcar o tempo. É tudo o que está acontecendo indo para os lados. Assim como acontece aqui e como acontece aqui. Ok, então o elemento do tempo é crucial porque é quando o mercado começará a girar. O que significa que o mercado começará a se desfazer em uma direção ou outra, basta começar a disparar em uma direção específica visando um preço específico. Mas quando você está procurando que o preço se comporte de uma certa maneira, ele precisa estar dentro de uma dessas zonas de destruição para maior probabilidade depois de correr perto a cada dia. Você deve treinar-se para antecipar a consolidação. A menos que tenhamos algo como dias fonte. O que obviamente você sabe que isso não é algo que acontece toda semana. Mas você precisa olhar para o seu calendário acadêmico porque se não fizer isso, você será pego de surpresa com isso tipos de eventos e quer se proteger não estando no mercado ou tira de uma quantidade considerável da sua posição antes disso. Assim, se ela reverter você terá se pago. Mas o tempo é o primeiro elemento. Aumentando na segunda, terça ou quarta para sua negociação.
Agora está uma semana de baixa. A mesma coisa que nós seria de se esperar que uma alta se formasse na segunda, terça ou quarta-feira na sessão de Nova York. Mas depois da sessão de Nova York de quarta-feira, as probabilidades começam a cair vertiginosamente sobre pegar shortas ou tentar acertar a alta no dia em que você estiver em ambientes de mercado de baixa esta semana. Nós vamos continuar com a narrativa que delineamos inicialmente é que esta semana foi otimista. Nós delineamos porque eu dei a vocês exemplos no Telegram e mostrei a vocês os frutos disso usando isso. As informações, este pequeno ponto de exclamação está apenas destacando divulgação de dados do FONCO. São 2 horas da tarde. Horário de Nova York espera volatilidade mesmo que tenhamos tido a corrida abaixo dessas mínimas. Aqui iniciado o rally, isso é o clássico do FONC. É exatamente o que a folha de pagamento não agrícola faz geralmente também mentam se fossem 8 horas e 30 da manhã. Antes sexta-feira na folha de pagamento não agrícola. Isso é o que você esperaria ver na folha de pagamento não agrícola se você estivesse em um mercado subjacentemente otimista ou mesmo cenário. Então estou divagando. Então estou olhando para isso a partir do elemento tempo e preço sabemos como agrupar uma expectatival. Percepção de análise. Quando olhamos para o tempo sabemos que então deve haver algo ocorrendo, mas tem os que antecipar esse algo. Enraizando no viés. Qual é o viés? Nós acho que a faixa semanal será maior ou menor. Não nos importamos com o preço de fechamento semanal. Não importa onde ele vai fechar. Onde a volatilidade vai enviar o preço principalmente para cima ou para baixo ao longo dos dias desta semana. Se eu estiver pensando em alta, vou me concentrar em segunda, terça e quarta porque sei que o algoritmo geralmente apresenta as configurações realmente escolhidas e for alta para ser um comprador na segunda, terça ou quarta, mas na quarta. Nova York sessão agora. Porque quarta-feira teve um driver de notícias de alta volatilidade com foncas 2 horas da tarde que nos dá um pouco mais de energia provável. Depois das 2 horas do lançamento do FOMC vemos isso acontecer aqui e isso se estende para a negociação de quinta-feira e assim por diante, mas saber onde você deve tentar comprar se você está otimista. Você está tentando ficar abaixo do preço de abertura à meia-noite. Esse é um que torna a sua negociação mais provável. Não garante lucratividade. Significa apenas que há uma probabilidade maior de você estar comprando um mercado muito barato e você está comprando quando o dinheiro inteligente compra. Você está olhando para preços que são negociados para uma entrada de negociação ideal para um bloco de ordens ou esgota os tops se estivermos otimistas quando você estiver negociando seu plano ou que você tem que ter um plano certo. O plano é toda vez que você cria um aviso de baixa de curto prazo para ver se ele faz uma corrida abaixo disso enquanto você está otimista dentro de uma dessas zonas de matança relativamente baixas iguais. Você vê que você negocia abaixo de só em Londres e abaixo do preço de abertura por si só. Isso é um compre agora. Você provavelmente não vai confiar nisso porque você quer ter indicadores, você quer ter médias móveis, você quer ter todas essas outras coisas nas quais você deposita o afeto daquela fé que você estabeleceu na lógica de varejo, indicadores e harmônicos. Isso é zona de suprimento que apenas reapropria essas tendências de fé. Apenas o que estou mostrando a vocês aqui. Porque esta é a verdade, não é sobre mim. Ok, não é verdade porque Michael diz. É verdade porque esta é a verdade, eu sou apenas a caixa de ressonância para isso. Ok, uma vez que você entender isso e comece a estudar assim, você verá que sempre esteve lá. Mas esses 3 dias e esse elemento de tempo que é crucial. E qual o preço? Onde está o fator preço? No preço é quando você está tirando paradas retornando a um bloco de ordens ou uma entrada de negociação ótima. É isso. Há 3 pequenas coisas lá.
Ok, 3 pequenas coisas com as quais você precisa se preocupar e não todas as 3 se formam ao mês. O tempo. Então você não precisa se preocupar. Bem, como eu sei se vai fazer isso e como sei se vai fazer aquilo bem. Olha, quando você tem uma baixa se formando aqui, então ela é negociada abaixo dela novamente. Isso pode ser o que você está esperando para seu modelo. Você pode não querer negociar blocos mais antigos. Você pode não querer negociar entradas de negociação ideais. Você só quer ver um baixo e então espere para ver se ele cai abaixo dessa mínima durante Londres em um momento em que estamos otimistas em uma terça ou quarta-feira e você pode ser um comprador lá. Espere que o preço suba até às 10 horas ao meio-dia, que é o fechamento de Londres, e isso geralmente acontece quando está no extremo oposto do intervalo de área. Não acredite apenas em mim. Analise seus gráficos e estúdios. É isso que o algoritmo geralmente tenta fazer nas segundas, terças e quartas, quando o mercado está predominante otimista durante a semana. Agora, obviamente, se há um objetivo que estamos buscando na semana e ele o atinge na terça-feira. Ok, então estamos otimistas na segunda-feira e na terça-feira ele sobe. Digamos que ultrapassou a linha vermelha, que é o pool de liquidez de parada de compra que eu delineado anteriormente nesta série, e digamos que P passou por aqueles 2030 pips. O que significaria que temos o potencial para o mercado entrar em consolidação no resto da semana ou ter um retrocesso profundo. Enquanto vemos na terça-feira que ainda não chegamos ao máximo e varrer essas paradas ainda na quarta-feira não chegamos até aqui depois do foco, mas ele fez isso de forma convincente acima, não, ele só foi tô levemente acima, raso correu bem ali, então mais tarde no dia, quando ninguém está realmente prestando atenção, ele começa para se reunir diretamente para cima. Então você tem que levar em consideração o elemento do preço para onde você acha que o preço vai chegar. Então, tempo e teoria do preço. Você está misturando essas coisas para criar uma narrativa que você deseja seguir e deseja veja se o resto está de acordo com a narrativa que você descreveu o cenário. Acho que seria uma analogia melhor. Você está criando um cenário onde você pensa com base nesses horários do dia e nesses dias da semana e na lógica que isso, o mercado provavelmente irá mais alto para onde quer ir semanalmente por parar o pool L de liquidez que descreve nesta série, que nós temos insistido em cada vez que temos um vídeo. Estamos assistindo como todas essas coisas se juntam para nos dar uma narrativa que está entregando op. Ressoe, nada aqui é aleatório. É exatamente como deveria ser. Se é otimista, quando deve criar um baixo para ir mais alto em uma dessas? Se não em todas as zonas de matança de Londres e Nova York. Basta olhar para o gráfico aqui. Essas janelas de tempo, eu ensinei isso há mais de 10 anos de graça. Direto no Baby Pips, ensinei e elas ainda funcionam hoje, eles estavam trabalhando antes de eu ensinar. Eles vão continuar trabalhando. Ok, a razão é porque os fluxos que chegam naquele momento do dia criam a oportunidade para o algoritmo S e mover em torno dos fluxos, ou o volume de compra e o volume de venda não são um preço em movimento ou algo. O algoritmo está operando na janela de tempo, ele sabe que o volume de negociação aumenta, então não é um deriv. A Dodge, ok, muitos compradores estão chegando, então eu vou começar a ver o preço subir por causa disso, não. É isso que é, eu, não importa quem lhe disse o contrário. Não é isso que está acontecendo. Esses mercados são absolutamente manipulados e controlados. O estado da economia de um país e a solvência de um banco central não serão colocados nas mãos do Reddit. Quero dizer, se todos ao redor do mundo dissessem: ei, olhe aqui o que vamos fazer. Todos nós vamos comprar libra esterlina e continuaremos comprando, e não importa o que você realmente pense, isso será o catalisador para a libra esterlina subir e continuar subindo. Não importa o que aconteça. De jeito nenhum, mas se você ler as mídias sociais hoje, isso é o que eles querem que você acredite, que as ações vão subir a lua porque um punhado de pessoas no Reddit está comprando. Isso não é o que esses mercados estão fazendo, ok?
Essas são as commodities, esses são os produtores de um banco central. Seu negócio é controlar tudo. Tudo e nós, como traders, nunca. Absolutamente nunca, jamais. Não vai subir mais, é isso então. Na última parte da semana você pôde ver aqui em de quarta-feira. Entramos na negociação de quinta-feira. Uma pequena entrada comercial ótima aqui em Londres. Mantendo o T+, subimos 80 pips acima do grande número de 139. O nível 10 de 139 é onde esse pool de liquidez do bíceps estava basicamente vinculado ao gráfico SEMA. Now. Então nós subiu 70 pips acima disso. Foi uma corrida muito boa e aqui. Estamos nós na quinta-feira na sessão de Nova York, então finalmente o fechamento de Londres cria alta. O dia começa a cair, então finalmente mais uma bomba em Londres na sexta. Feira correndo apenas um pouco acima da máxima de quinta-feira, então temos um colapso e veremos isso em um gráfico de 5 minutos, mas veremos isso quando chegarmos à última parte da série. Mas cada dia tem assinaturas que seguem as respostas em termos de tempo e preço, não é algo aleatório. É uma lógica específica que foi ensinada neste canal do YouTube. Não posso pegar mais de 100 vídeos diferentes e compactar em um vídeo e dizer que todas as partes móveis estão ao mesmo tempo, mas tudo o que estou mostrando aqui foi amplificado em outros ensinamentos introduzidos obviamente nos ensinamentos e também mostrados, por exemplo, e agora aqui está novamente dizendo moço. Trado a você onde ainda está funcionando. Vamos dar uma olhada mais de perto em prazos menores no volume final desta série até então.